Olá, boa noite, Cissa Geller na área. Hoje eu vou falar. Boa noite, Ana. Como melhorar. Tô anotando aqui, gente. Melhorar. Eita, Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Victor, Juliana, Andréia. Boa noite, Samara. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mandem coraçõezinhos, por gentileza. Coraçãozinho é tudo de bom. Boa noite, Rude, seja bem-vindo. Andréia Torres, sejam aí bem-vindos. Boa noite, Claudinei. Claudinei Paixão. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como melhorar a vida sexual do casal. Eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Silvana, eu sou psicóloga, sou formada aí desde 2007 e desde 2013 eu atendo no consultório. A minha história começou lá com questões de ansiedade, depressão, aí começou a aparecer várias questões de baixa autoestima. Fui estudar isso. Hoje eu percebo que a baixa autoestima também interfere nos relacionamentos, né? Não só no relacionamento sexual, como no relacionamento do casal. E acabei entrando aí nas questões da sexualidade, porque também começou a aparecer muitas questões. Então tava tudo interligado, questões de ansiedade, baixa autoestima e questões de sexualidade. Aí eu fui estudar e cá estou eu, trazendo aí conteúdo para vocês. Boa noite, Maiara. Boa noite, Polly. Boa noite aí, Maiara Rafaela. Eu acho que é assim que fala. André Ducker. Olha, André, faz tempo que a gente não se fala. Tá travando? Gente, tá todo mundo ouvindo? Manda um joinha pra mim, se o som tá ok. Por gentileza, mandem aí joinha se vocês estão ouvindo. Eu aumentei aqui o meu áudio, meu som, para ver se fica melhor. Estão todos ouvindo? Boa noite, André. Mandem aí um joinha. Então eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que podem melhorar aí a tua relação sexual, o seu relacionamento. E eu percebo, foi uma apanhada de coisas que eu fui percebendo, não só com os atendimentos, mas com os estudos que eu tenho feito, né, sobre as questões da sexualidade. Eu já vou começar, tá? Perguntas, eu não prometo que eu vou responder todas, mas deixem aí que eu respondo, tá? E se não responder hoje, eu respondo lá em outras lives ou nos vídeos, combinado? Então, o que eu percebo? Eu sempre, a partir do momento que eu comecei a estudar essas questões, eu percebi que falta muita comunicação entre os casais. Muitos relacionamentos, eles acabam não por falta de amor, mas por falta de conversa, por falta de comunicação, por falta de expor o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você gosta e o que você não gosta. Então, a comunicação entre o casal, ela é uma das coisas fundamentais para que o relacionamento dê certo. Por que isso é fundamental? Porque a gente tem aquela mania, que é uma mania que eu acho que é boba, mas tá ali enraizado com a gente, de achar que o outro adivinha o que eu penso, o que eu tô sentindo, o que eu quero. E aí eu fico com raiva, porque o outro não faz o que eu quero, ele não adivinha. E aí isso vai gerando um distanciamento entre o casal. Então a comunicação, a forma com que você fala, a forma com que você se expressa com o outro, faz com que o relacionamento ele seja mais tranquilo, harmonioso, que cria entre o casal uma intimidade maior e melhor. Então isso é muito interessante. E aí também é a forma de falar. Às vezes eu escuto muitos relatos quando a pessoa é muito grosseira, ela não sabe se expressar, ela tem dificuldade de comunicação assertiva. A grande maioria das pessoas tem, tá? Dificuldade de comunicação assertiva. Então, o que é falar? Às vezes você não gosta
de algo que o outro faça lá na hora da relação, e aí você fala que ele não sabe fazer, ou que ela é grosseira, ou que ela não quer fazer com vontade. Então, toda vez que você for conversar com o parceiro, com a parceira, é importante que você seja carinhoso, carinhosa, é importante que você seja delicado. Né? Ao dizer que o outro não sabe fazer algo, ou que o outro é grosseiro, ou que o outro é burro, ou que o outro é ignorante, você está desrespeitando o outro, você está invalidando o outro, né? E isso vai magoando. Então, todas as vezes que você critica o parceiro ou a parceira, você está afastando. Eu falo que as críticas ela afasta. Então, se você vê, se você percebe que tem algo que não é legal, o que você pode fazer? Encontrar um jeitinho de dizer para o outro, de uma forma que você não vai magoar. Então, o primeiro item para melhorar a tua relação com o parceiro ou com a parceira é você saber se comunicar. A comunicação ela precisa existir, precisa ser uma via de mão dupla. Tanto o outro para com você, como você para com o outro. A comunicação ela é fundamental, a gente precisa se expressar melhor. Eu vou dar um exemplo de que é uma comunicação assertiva, e é o exemplo que eu sempre uso. No consultório. Imagine que você quer uma calça jeans. Você não vai numa loja de sapato. Óbvio, porque lá não tem calça jeans. Então, ser assertivo é você falar da forma certa, na hora certa, do jeito certo. E aí, se você entra na loja, você não vai dizer para os vendedores assim, eu quero uma calça jeans. Porque eles podem trazer 1000 modelos e você não vai gostar de nenhum. O que é ser assertivo? Ao adentrar uma loja de calça jeans, você vai dizer qual é a numeração que você quer, qual é a cor, se você quer flare, né, o boca de sino, se você quer justa, se você quer com stretch, sem stretch, se você quer com bolsos fixos ou com bolsos sem costurar, se você quer com bolsos atrás ou não, se você quer ela com botão ou com zíper. Quando você fala isso, o vendedor ou a vendedora vai trazer alguns modelos muito próximos do que você quer. E aí você está sendo assertivo. Por que eu estou dizendo de calça jeans, né? É um exemplo mais fácil, mais simples de poder te explicar como conversar com a sua parceira ou com seu parceiro. Como ser assertivo. Não adianta você ficar entre linhas, não adianta você ficar rodeando, não adianta você ficar pelas bordinhas. Você precisa falar de uma forma assertiva. Senão o outro não vai entender. E aí você precisa validar o que o outro falou, ou o que você tá querendo. Porque às vezes eu falo mamão, você entende sabão, e aí virou uma confusão. Então a gente sempre que a gente quer conversar com o outro, eu preciso ter certeza de que o outro entendeu o que eu estava ali dizendo para ele. Então a comunicação entre o casal, ela não pode ter vergonha. Ela precisa ser uma comunicação assertiva, precisa ser uma comunicação direta para que ambos se entendam. Então, do primeiro item para ter aí uma vida sexual melhor é a comunicação. Sem comunicação não tem jeito, gente. É muito difícil viver a dois, independente se é namoro, se é casamento, se moram juntos ou não, sem comunicação. É muito complicado. O segundo item é quando o casal eles se isolam para evitar o conflito, para evitar a briga. E aí? Né? Então eu fico num canto, às vezes de cara fechada, emburrada no outro, a gente fica dias sem se falar, porque estou magoada com alguma situação que o outro fez ou não deixou de fazer. Então, quando você se isola para evitar uma briga, você está também se afastando do outro. Né? Tem uma regra que vale muito a pena, não sei se vocês conhecem essa regra. Se a gente tá com algum problema, se a gente tá com alguma dificuldade, ou se a gente discutiu, se a gente brigou, não vamos dormir sem resolver isso. Porque muitas vezes o que eu percebo nos casais? Eles ficam dias, semanas sem se falar. Morando na mesma casa, convivendo, dividindo contas, dividindo alegrias, dificuldades. E aí eles brigaram, discutiram porque entraram em desacordo e aí ficam dias sem se falar. E aí isso não funciona, isso afasta o casal. Então começa a perceber todos os comportamentos que vocês estão fazendo, que em vez de unir o casal está separando. Perceba sobre isso. Outra dica é o sexo por obrigação. Eu escuto muito isso, né? Ou faz mal-humorado, ou faz por fazer, ou faz porque não tá afim. Não funciona. Não funciona. Por que não funciona? Porque ninguém
e eu imagino que vocês também não gostam de fazer algo obrigado, algo sem vontade, né? Então, ninguém vai comer, sei lá, uma feijoada, uma feijoada que todo mundo, a grande maioria gosta, ninguém vai comer feijoada porque não gosta. Dificilmente você vai se obrigar a comer algo, a não ser que você estiver numa fome extrema, numa pobreza extrema, dias sem comer, e aí você vai comer aquilo. Caso contrário, eu acho muito difícil. Então, quando você ou a parceira, sempre tem muita mais reclamação dos homens, né? Que às vezes os homens têm um libido muito maior, muito mais alto do que as mulheres. Mas eu já ouvi relatos de pessoas que o parceiro não gostava de sexo. Era uma vez a cada 6 meses e olhe lá. Então, assim, fazer sexo por obrigação não funciona. O casal tem alguma dificuldade, tem algum problema aí e vocês precisam conversar sobre isso. Precisa buscar ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda de algum profissional para ver o que está acontecendo aí, que esse libido tá lá no pé. Muitas vezes também esse libido fica no pé, ou do homem ou da mulher, porque falta companheirismo. Falta a parceria do outro. Como é que é isso? Às vezes o outro só te procura na hora que ele quer. Nos outros dias, nas outras horas do dia, ele é grosseiro, ele não tá nem aí se você tá bem, se você não tá, se você tá com dor, se você precisa de ajuda, se você tá com dificuldade. Ele não te busca, né? Ele não te procura sem segundas intenções para te fazer um carinho, para te dar atenção, para querer conversar com você. Então, muitas vezes, este corpo, ele não é despertado. A vontade não é despertada. As pessoas têm um leve engano de que o libido vai voltar, sem que nada aconteça. Não funciona assim. A história que eu tô careca de falar, né? Não tô careca, não, gente, é brincadeira. A história que eu sempre conto é que eu li num livro uma história de um senhor que falou para a esposa que eles só iam fazer sexo quando ela tivesse vontade. Passaram-se 8 anos e a vontade não apareceu. E eles continuavam não falando sobre o assunto, não tendo momentos íntimos, não tendo carícias, não tendo toques, não tendo massagem, não tendo contatos um com o corpo do outro. Não vai voltar. É impossível voltar. Né? É a sensação que eu tenho. Eu gosto sempre de relacionar o corpo humano com carro. Não me perguntem por quê, mas eu acho que a lógica é muito parecida, embora carro não pense e não tenha sentimentos. Mas quando você não tem libido, e quanto mais você fica sem fazer sexo, mais você vai ser como um carro enferrujado na garagem. Vai precisar trocar as pastilhas, vai precisar trocar o óleo, vai precisar aí fazer uma boa manutenção. Então, assim, a falta de libido pode ter questões biológicas, precisa ver no médico como é que tá os hormônios, precisa ver aí várias coisas. Falta de vitamina, o que eu falo muito lá no consultório. As questões de falta de vitamina, ela interfere no nosso emocional. Falta de vitamina D, questões de colesterol, pressão alto nível de estresse, que gera muito cortisol no corpo, no organismo, falta de outras vitaminas, às vezes do complexo B, tem várias outras questões aí. Questões de, já falei de tireoide, questões de ovário, de útero, né? Questões de tireoide, já falei, pressão baixa, pressão alta, diabetes. Então, qualquer coisa que está alterado no nosso organismo, ele não vai funcionar como se ele estivesse ok. Isso pode sim interferir. Outra coisa que interfere também no libido, né? O que interfere no libido? Questões aqui da mente. 90%, né? Do desejo, da vontade, do prazer de gostar de sexo e de fazer sexo com prazer, com tesão e ter orgasmo, está na nossa cabeça. 90%. Então, quando você tem tabu, quando você tem muitos preconceitos, né? O que você pensa a respeito disso? Também interfere na sua vida sexual e no seu libido. Outra dica para melhorar a vida sexual do casal é ambos dividir a responsabilidade. Muitas vezes, e não é só a mulher ou não é só o homem, muitas vezes só um dos parceiros, eles ficam responsável, ou às vezes por 100% do financeiro, ou às vezes por 100% de cuidar da casa. Isso também interfere na relação do casal.
Uma pessoa que trabalha 7 dias por semana, muitas horas, pega trânsito, tem um monte de responsabilidade, também interfere na vida sexual do casal. Então, para melhorar isso, precisa ter uma parceria, precisa ter meio a meio na divisão das responsabilidades. E não é assim, eu cuido da casa e você cuida do financeiro, você vai trabalhar fora. Não funciona. Não é que não é justo, é diferente, né? As situações de cuidar de casa sozinha não dá, ou sozinho. É muita responsabilidade e isso vai interferir na vida do casal. Então, para melhorar essa questão, é importante que tenha aí cumplicidade, que tenha responsabilidade e que tenha parceria, né? Tenha parceria. O que também atrapalha e como melhorar isso? Quando muitas vezes dos casais, aí um do casal, ele acaba sendo o pai ou a mãe do outro. Ele acaba sendo um cuidador. É como ele pega essa pessoa no colo como filho para criar. E aí inverteu a relação, né? Quando você tem uma relação homem e mulher, que um é o pai ou a mãe, não tem relação que sobrevive, é muito difícil. Então a gente precisa entender isso, que quando você está com alguém, namorando, casando, vivendo junto, seja lá o que for, não existe isso de um ser pai do outro, um ser mãe do outro. Isso com certeza vai impedir de ter uma boa vida sexual aí, né? Então, para melhorar essa vida, a gente precisa entender que somos adultos, somos responsáveis, somos independentes e que eu não posso ser mãe do o meu parceiro não pode ser meu pai. Quando a gente se coloca nessa posição, tá errado. E vai dar ruim. Vai dar ruim. Então pense a respeito disso, né? Então as responsabilidades precisam também ser divididas quando tem criança envolvida na parada, né? Então não dá só para o pai cuidar da criança ou só para a mãe cuidar da criança. Precisa ser divididas as responsabilidades para que esse casal ele tenha uma vida sexual melhor. A outra dica é que ambos falem de sexo. O que gosta, o que não gosta, o que não quer fazer, o que gostaria de fazer. Negociações, tudo precisa ser muito combinado e muito negociado. Às vezes tem algo que eu gosto que o outro não sabe e ele pode querer gostar também, ou ele pode querer experimentar. Mas se eu não falar, ele não tem como saber, não é? Então é importante que se fale sobre isso. Então a dica é de repente ver algum filme erótico, falar sobre sexo, conversar com o parceiro. Qual que é a maior dificuldade que eu percebo lá no consultório, né? Eu vou falar aqui no consultório porque aqui já virou meu consultório também. As pessoas não conseguem dizer para o outro aonde gostam de ser tocadas, o que gostam de fazer, porque elas não sabem. Como é que eu vou dizer para o outro algo que nem eu sei? Então é importante que a gente tenha autoconhecimento corporal, né? O que é isso? É saber aonde eu gosto de ser tocada no meu corpo, é perceber aonde eu gosto de sentir prazer. Tudo isso faz você entrar em contato com você, com a sua intimidade e com o outro, com a intimidade do casal. Então, para melhorar a vida do casal, precisa ter muita conversa, muita comunicação. Senão, não dá. Fazer perguntas mesmo, de sentar na cama ou deitados e conversar sobre. Faz toda a diferença, né? O que eu percebo? Quando o casal começa a perguntar mais ou falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando o casal está nesse ritmo, o casal tem mais entrosamento e intimidade. Aonde tem intimidade grande, a vergonha está no pé. E a gente vai deixando a vergonha de lado. Então é muito interessante. Eu sempre pergunto para amigos ou para pacientes, quando são às vezes masculinos, né? Homens, se eles já compraram lingerie, se eles já compraram roupa sensual para a esposa, para a namorada, para a parceira. Geralmente a resposta é não. Como é que você gosta de ver a sua parceira? Será que ela sabe? Como é que você gosta de ver o seu parceiro, de repente, com uma roupa mais tchan, com uma roupa mais sensual, ou com uma roupa simples? Outro dia eu tava conversando com um amigo e a gente tava conversando, eu não lembro o que rolou a conversa, e eu tava falando de um vestido vermelho, porque eu adoro vermelho, vocês já perceberam por conta do batom, né? E aí a gente tava falando de roupa, e o que você acha? Vestido vermelho chama atenção? Ele falou, chama, mas muitas vezes um bom jeans básico
tênis e uma blusinha, né, simplesona, é muito sensual, é muito interessante. E aí eu fiquei assim, ué, né, eu não tinha pensado nisso. E aí, essa é a opinião dele. Eu não sei qual que é a opinião de outras pessoas. Mas pensa nisso. Então, às vezes, a gente não faz ideia. Às vezes você acha que você tá provocando o teu parceiro ou a tua parceira com uma roupa mais sensual e ele gosta de uma roupa que é muito mais simples. Pra saber, conversando. Se não tem conversação, né? Conversação, né? Comunicação, fica difícil. Fica muito complicado. Então, essas dicas é para dar uma alavancada aí e melhorar a vida do casal. Tem alguns jogos de perguntas que vendem na internet. Eu tenho um aqui. Vou mostrar para vocês. É esse daqui. Vamos falar de sexo. Eu tenho um outro que ficou lá no consultório, que eu não vou lembrar o nome agora. Essas caixinhas de perguntas, elas são bem interessantes, da editora Matrix, não sei se dá pra ver aí, da editora Matrix. Essas caixinhas de perguntas, eu acho que vale a pena o casal, de repente, sentar na cama ou na sala, não sei, e fazendo as perguntas. Eu vou ler aqui uma pra vocês, tá? Você já acordou no meio da noite pra pedir sexo ao parceiro? E aí, o que aconteceu? Né? Já aconteceu essa cena? O parceiro já pediu pra você? Vou fazer outra pergunta. Você já atingiu o orgasmo falando com alguém ao telefone? Olha que interessante. São perguntas para estimular a nossa imaginação, a nossa comunicação e a nossa intimidade com o outro. Você pode pensar perguntas que você gostaria de fazer para o outro, escrever num papel mesmo, fazer um monte de papelzinho e fazer um sorteio. E o outro faz a mesma coisa e vocês vão juntos respondendo essas perguntas. É muito interessante porque quanto mais vocês conversam e falam sobre sexo, melhor cria o vínculo entre o casal. Né? Então, isso vai ajudar o casal a ter um melhor relacionamento. Essas são as dicas que eu queria dar, que eu quero dar para vocês passar aqui. E aí eu quero perguntar para vocês que estão aqui me assistindo, me ouvindo, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Eu vou rolar aqui a barra para ver se tem alguma pergunta, se foi feito, e aí eu já vou respondendo. E vocês podem também fazer agora perguntas de dicas para melhorar aí a vida do casamento, do relacionamento, a vida sexual de vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem fazer alguma dúvida sobre esse assunto? Vocês acham que existe bastante dificuldade nos relacionamentos, né? Tanto o relacionamento, tanto na comunicação como na sexualidade do casal? Vocês acham que tem brigas por conta de sexo? Respondem aí pra mim e façam umas perguntas. O que eu percebo aqui muitas vezes, o que eu percebo é que muitas vezes os casais eles acabam buscando a separação e eles nem conversaram sobre isso, né? Eles nem se falaram sobre as dificuldades, sobre as dúvidas, sobre o que gosta, o que não gosta, sobre o que tá ruim, sobre o que pode melhorar. Então, às vezes, o afastamento é por falta mesmo de comunicação. O Afer, eu acho que é assim que fala, tá perguntando se pompoarismo funciona. Bom, eu vou falar da minha experiência em relação ao pompoarismo. Eu comecei a ouvir coisas sobre o pompoarismo e aí eu li um livro muito interessante e aí eu fui começar a treinar sozinha. E aí eu percebi que não funciona muito sozinho, você precisa de uma orientação de um profissional especializado. Quem é o profissional especializado? Fisioterapia pélvica. E aí eu fui fazer sessões de fisioterapia pélvica até para conhecer melhor o meu corpo, porque você acaba tendo percepções do corpo. E o que eu descobri? Eu descobri que através do dia a dia, do trabalho, da correria, da agitação, muitas pessoas, inclusive eu me enquadro nesse quadro, acabam tendo muita tensão muscular, muita tensão aqui. Outro dia fiquei mais de 3 dias com torcicolo, acordei com o pescoço torto, fiquei mais de 3 dias com muita dor.
Então, muitas vezes a gente tem muita tensão aqui, muita tensão às vezes nas pernas. Se você fica muito sentado, né, com as pernas cruzadas, pode dar um tensionamento, você acaba prendendo. Quando você prende o xixi, você precisa ir no banheiro, você prende lá embaixo e aí você fica com tensão. E muitas pessoas, por ficar muito na posição sentada, né, acaba também tensionando essa região pélvica. E aí, por que eu tô falando disso? O pompoarismo, ele é como uma atividade física, né? Quem vai para academia vai malhar bíceps, eu não sei se é assim que fala, vai malhar perna, vai malhar um monte de coisas aí. Só que geralmente as pessoas vão para academia e elas não fazem esse processo de atividade física na região pélvica, que é tão importante quanto. Por que que o pompoarismo funciona? Ele é preventivo para a gente não ter questões de bexiga caída, para a gente não ter questões de, não vou saber falar os nomes certos, tá? Me perdoem, não é não é o meu quadrado. Para questões de incontinência urinária e outras questões aí. Então ele funciona como uma prevenção. Na questão sexual, ele funciona porque os músculos internos da vagina, eles vão ficar mais preparados. Então a mulher vai ter mais controle desses músculos, ela vai ter uma percepção diferente, ela vai ter mais sensibilidade, certo? Ela vai ter uma melhora no fluxo dela menstrual, vai diminuir. Provavelmente ela vai sentir menor dor, então o fluxo vai ficar bem menor e ela vai sentir menos dor aí quando ela ficar menstruada, e ela vai ter um maior controle do teu corpo, ela vai perceber melhor. Isso aqui não é dinheiro, gente, é o meu símbolo para percepção, para sentir. Então, quando a mulher faz pompoarismo da forma certa, muitas vezes orientada por uma profissional certa, que é a fisioterapeuta pélvica, ela vai fortalecer esse músculo. Muitas mulheres, elas são muito tensas nessa região vaginal, principalmente. Então, o que acontece? Ela vai sentir incômodo na hora do sexo, ela não vai relaxar, ela vai sentir dor. Muitas vezes ela não vai sentir prazer, ela não vai sentir orgasmo, porque essa região está muito tensa. E o que o pompoarismo faz? Algumas técnicas do pompoarismo é justamente para relaxar esta região. E aí ela vai conseguir ter um maior controle e percepção mesmo, sensibilidade nessa região, e ela vai conseguir controlar melhor na hora do sexo. Então o pompoarismo ajuda sim, ele é muito bom, mas o ideal é que a gente procure uma profissional da área, que é uma fisioterapeuta pélvica, certo? Mais alguma pergunta? Podem fazer perguntas aí sobre essas questões de como melhorar a vida sexual do casal, o que fazer para o casal ter um melhor desempenho. Existe pompoarismo tanto para mulheres como para homens, tá? As técnicas para os homens como para mulheres são diferentes, porém também melhora o desempenho. Algumas técnicas de pompoarismo ajudam os homens nas questões de ejaculação precoce, porque a ansiedade ela vai fazer com que o homem ele acaba tendo aí questões de ejaculação precoce. Muito estresse, muito nervoso, muito preocupado. E aí as técnicas de pompoarismo para homem também vão ajudar. Ele pode procurar também uma fisiopélvica e pode procurar também um urologista. Então ajuda bastante aí a ter o melhor desempenho, o melhor desenvolvimento, e também é autoconhecimento, que eu chamo de corporal. É você perceber o teu corpo, você conhecer o teu corpo. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Vocês estão gostando? Manda um joinha. Para o homem também. Para o homem também existe. Na verdade, o pompoarismo ele surgiu com outro nome. Eu não vou falar o nome do médico certo, tá? Eu vou falar o nome errado, é Kengel. Então, o Dr. Kengel, ele fez essas técnicas para diminuir questões, principalmente de questões urinárias. Algumas pessoas elas não conseguiam segurar o xixi. E aí ele começou a estudar essas técnicas e ele passou alguns exercícios, ele foi treinando isso com alguns pacientes e foi dando certo. Depois disso, juntaram essas questões do Dr. Kengel, que é para ajudar nessas questões aí do trato urinário, nessas questões da bexiga. E aí é uma técnica bem milenar, se eu não me engano, não sei se é Índia, se é China. O pompoarismo, ele já existia já há muito tempo e são técnicas muito parecidas.
É isso. Mais alguma pergunta? Gente, a experiência que eu tenho escutando pessoas dizendo que já saíram tanto com homens como mulher que praticam pompoarismo, que fazem esse tipo de exercício tanto para relaxar como aprender a ter maior controle, a relação ela fica muito melhor. Tá? Então, muitas vezes, quando a mulher ou o homem faz pompoarismo, muitas vezes não, geralmente sim, se essa pessoa já faz algum tempo, se ela entende da técnica, ela tem o melhor desempenho sexual e geralmente os parceiros aí adoram bastante as mulheres que são praticantes de pompoarismo, é bem interessante. E os homens também. Eu já tive alguns relatos de homens que participam de grupos de estudo ou que fazem esse tipo de estudo. Eles também têm o melhor desempenho, eles conseguem segurar melhor o tempo aí, né? Da relação, eles conseguem ter um maior autocontrole. Eu acho que é bem interessante, vale a pena buscar sobre isso também. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Que eu posso aí, como eu posso ajudar nesse quesito? Os relacionamentos geralmente eles tendem a cair na rotina, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com as questões do financeiro, com o trabalho, e o relacionamento ele vai ficando para baixo, né? Por último, a prioridade acaba não sendo o relacionamento. Isso também faz com que a intimidade diminua, isso também faz com que o casal ele vai meio que se distanciando. Por isso que é importante a comunicação, por isso que é importante o estar juntos, fazer coisas juntas, então ter pensamentos próximos, não é que a gente tem que ser iguais, mas ter momentos que a gente está muito próximo do que a gente pensa, no que a gente acredita, no que a gente quer. Então isso faz toda a diferença. E a vida, sim, eu vou falar de uma cidade grande, uma vida que a gente acorda muito cedo, chega em casa muito tarde, enfrenta o trânsito, o trabalho estressante. Se o casal não tem uma manutenção ao longo do tempo, esse relacionamento ele vai se distanciando, sim. Outra coisa que também atrapalha bastante são questões emocionais. Então, quando um dos parceiros ele tem algum tipo de questão emocional, algum transtorno, ansiedade, depressão ou qualquer outro, bipolar, borderline, seja o que for, dependendo do nível desse transtorno, a pessoa precisa fazer tratamento medicamentoso, sim. Ela precisa buscar um psiquiatra, precisa buscar um psicólogo, fazer terapia. E muitas vezes esse remédio ele vai interferir no libido. Às vezes o parceiro ou a parceira não entende que essa pessoa ela tá assim com baixo libido e que o remédio tá interferindo. Então é preciso também ter paciência com o outro e é preciso investir em outras técnicas, né? Então é muito importante, como massagem, como carinho, como tá junto. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Quando a mulher não gosta ou não quer fazer sexo oral, o que fazer? Esse não gostar a gente não pode forçar, tá? Eu acho que tudo que é forçado não é legal. Se eu faço algo obrigado, não vou fazer 100%, eu não vou estar ali. Muitas vezes as mulheres não gostam por tabu, por vergonha, por nojo e por não saber, por falta de conhecimento e por também por não sentir prazer em receber. Né? Muitas vezes isso é uma reclamação, e eu não estou fazendo um julgamento, eu não estou fazendo uma generalização, é uma reclamação. Muitas vezes os homens gostam de receber, mas eles não gostam de fazer. Então, se a sua parceira ela teve teve muito distanciamento. Se ela não recebe com frequência, se ela não sente prazer, dificilmente ela vai querer fazer para te agradar, né? Então precisa ser uma troca e é importante que vocês falem sobre isso. Existem várias técnicas, várias aulas de sexo oral e ela precisa gostar. E aí, para gostar e para saber fazer legalzinho, né? Vou dizer assim, precisa fazer. Não tem jeito, gente. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu tô com vergonha, eu tô com medo porque eu não sei fazer, porque eu nunca fiz. Se você nunca fez, é óbvio que você não vai saber fazer. Fato, né? É um fato. Para você aprender, você vai ter que ver aulas, vídeos, textos, dicas e você vai ter que fazer. Talvez no começo você não vai gostar,
É bem possível que você tenha questões de crenças na sua cabeça, isso é óbvio, mas você pode tentar aprender, tentar fazer, e se você falar não é mesmo para mim, não gosto, aí vocês vão ter que negociar. Não dá para que você receba do outro forçado, não dá. Toda vez que alguém faz algo forçado só para te agradar, essa pessoa está se desrespeitando. E quando eu estou me desrespeitando, não é uma relação legal, não é uma relação tranquila. Respondi aí a sua pergunta. É importante que o casal converse sobre isso, né? É muito importante que o casal converse e que ambos se ajudem na dificuldade do outro. Talvez o outro não vai gostar mesmo, mas ele nunca fez, ele nunca tentou. É mais ou menos assim. Quando você fala pra mim, eu não gosto de abóbora, mas você já comeu abóbora? Ah, comi uma vez e é muito ruim. Mas será que é referência? Você ter comido uma vez e é muito ruim? Ou você nunca comeu abóbora e você fala que é muito ruim, que você não gosta? Então é muito importante que a gente faça experiências. É muito importante que a gente faça treinos, né? Por exemplo, quando as pessoas falam assim, ah, mas a minha esposa, meu esposo, ele nunca quer fazer sexo. Ok, vocês conversam sobre isso? Vocês brincam de vez em quando, fazem preliminares, mesmo que não vai ter? Não é que você tem que fazer forçado. Eu sou super contra a fazer qualquer coisa forçada. Mas a partir do momento que vocês conversam sobre, a partir do momento que vocês falam sobre, a partir do momento que vocês trocam carícias, pode ser que a vontade venha, pode ser que o desejo venha. Né? Então, comece a pensar sobre isso. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? O que vocês acham? A questão do gostar, eu vou falar também que é uma coisa bem interessante. Muitas vezes, além do tabu e além de todos os preconceitos e da vergonha, o que acontece? Essa pessoa, ela sofreu algum trauma. Eu já tive casos lá no consultório de pacientes que eram super, como que eu posso dizer? Que tinham muita dificuldade de relaxar, de se soltar, eram super fechadas, eram super travadas na hora da relação. Era uma pessoa que era uma excelente profissional, era uma pessoa que tinha muitos amigos, era uma pessoa super, eu vou falar dada no sentido de conversar, de fazer amizade, era uma pessoa super bem relacionada. Só que chegava na hora da relação com a pessoa, com o esposo, essa pessoa ela era bem travada. Ela tinha muitos traumas, teve relações anteriores ruins, relações em que o parceiro às vezes forçava, né? Relações em que ela não queria e o parceiro queria e forçava a situação. Às vezes tem questões de abuso, às vezes tem questões de crença, né? Quando você escuta na tua infância dos adultos de que sexo é sujo, que sexo é só depois do casamento, que sexo é só para ter filho, você vai se travar, você vai ter dificuldades de gostar, você não vai conseguir se soltar. E você tá ali relaxada para esse momento. Então precisa entender isso também. É importante conversar com o outro. Por que o outro não gosta? Já fez? Já recebeu? Vamos tentar? E se você falar para mim que não dá mesmo, depois a gente ter tentado uma, duas, três vezes, aí eu vou ter que entender isso, que essa parceira não vai fazer e eu vou ter que lidar com isso. Ah, como é que se chama o jogo do pergunta? É uma caixinha que se chama Vamos Falar de Sexo. Tem uma outra que eu acho que é conversa de casal, conversa sobre o casal. Digita lá no Google, Editora Matrix, livro em caixa, livro em box, alguma coisa assim. Perguntas sobre sexo, né? Vamos falar de sexo. É bem interessante esse joguinho aqui. E vocês também podem fazer. Essa é a dica que eu tenho. Tem um vídeo meu lá, o último vídeo aqui no IGTV, é um vídeo que fala exatamente sobre isso. Pega todas as suas dúvidas que você tem, ou tudo que você gostaria de perguntar para tua parceira ou para o teu parceiro, anota num papelzinho e amassa. E fazem um sorteio. E ela faz o mesmo. Todas as dúvidas, todas as curiosidades, coisas que você quer perguntar e saber para o outro. Faz lá os papeizinhos, né? Como se fosse sorteio. Joga no saquinho, balançam e vão. Os dois podem responder. Né? Então, a pergunta foi um que fez, mas os dois podem responder o que eles pensam a respeito daquela pergunta, o que eles acham daquela resposta. Isso vai criar uma intimidade no casal fantástica. Quanto mais o casal fala de sexo, quanto mais o casal fala de si, mais eles estão íntimos. E isso, com certeza, vai ser muito melhor lá na hora do ato sexual.
O que mais tem aí de pergunta, gente? Tem mais pergunta? Mais dúvidas? O relacionamento de vocês estão ok? Tá todo mundo transando bem e feliz? Tá todo mundo gostando? Sim ou não? O que vocês acham? Tem mais dúvidas? É muito importante. Estão pedindo aqui para eu fazer mais perguntinhas daqui, tá? Da caixinha lá de perguntas. Vou fazer mais uma, tá? Você faria sexo ao ar livre como numa praia, correndo o risco de ser visto pelos outros? Ó que legal de perguntar para a parceira, para o parceiro, o que ele acha disso. Vou fazer outra pergunta. Qualidade ou quantidade? E aí, gente? Bom, vamos lá. Tem mais pergunta aqui. Estou solteira e tenho medo de uma nova relação, de não corresponder, porque sou muito travada. Bom, então a primeira coisa, quando a gente tem medo, a gente precisa enfrentar o medo, né? Tenho medo de altura. Então eu vou começar a fazer aí, praticar esportes radicais para ir perdendo esse medo. O medo, ele é assim. Quanto mais eu tenho medo, mais insegurança, mais a minha segurança tá aqui embaixo, né? O medo tá atrelado com a insegurança. Então, quanto mais eu faço, né, algo para enfrentar o medo, mais a minha segurança vai subindo e eu vou tendo autoconfiança. E aí, não adianta você ter medo e você evitar os relacionamentos. Não vai funcionar. Quanto mais você evitar o relacionamento, mais dificuldade você vai ter de se relacionar. Se você tem muitas travas, muitos preconceitos, tabus, vergonha, dificuldade a respeito de sexo, é importante que você estude, que você leia contos eróticos, que você assista, de repente, alguns filmes, que você estude, né, as suas dificuldades, que você tenha esse autoconhecimento corporal. Aqui no feed do sexo assertivo, eu fiz um desafio um tempo atrás, que é o desafio de 7 dias de prazer. Muitas mulheres nunca se masturbaram e nem sabem como é sentir orgasmo. Então, toda vez que você entra em contato com o teu corpo, toda vez que você lê mais, né, sobre sexo, a minha dica é esse livro aqui. Deixa eu pegar aqui. Legal ter uma estante aqui atrás, porque tá tudo à mão, né? Parece remédio. Peraí, deixa eu pegar que tá difícil, ele não quer ver. Ó, a minha dica para você que é travada, lê esse livro. Ele é o Kama Sutra Ilustrado. Tem um outro que ele é basicão em PDF, tá? Você pode baixar aí na internet, você vai achar o basicão em PDF. Por que é importante ler esse livro? Esse livro aqui, ele é milenar, primórdio, lá dos primórdios. E ele vai ter várias histórias. Ele tem muitas posições e você não precisa fazer todas as posições, você não é obrigada. Você tem que pensar no seu corpo, né? Tem que ser importante para você estar numa posição que é satisfatória, óbvio, né? Numa posição que você não vai se machucar, não vai, né, zoar o teu corpo. Mas por que é importante ler esse tipo de livro? Porque ele fala de situações, ele fala de como funcionava lá antigamente. E a gente começa a ter uma visão na nossa cabeça diferente sobre sexo. A gente começa a ter uma outra visão. O que é importante também? Você lê livro, contos eróticos. O que eu vou indicar é os que eu li, tá? Eu já tentei ler outros, mas ainda não deu tempo. Que é 50 Tons de Cinza. Não é a mesma coisa o filme. O filme é ruim, porque o filme ele não tem requintes de detalhes como tem no livro. Então, se você tem dificuldade de ler, faz esforcinho aí. 50 Tons de Cinza e Toda Sua. Toda Sua são 5 livros. Tem uma história, tem um contexto. Eu consegui ler os 5 livros, a história e o contexto é legal. E tem várias cenas que o casal está no ato sexual, o casal tá antes, o casal tá imaginando, o casal tá mandando mensagem picante. Tudo isso faz com que você vá imaginando coisas e que você vai trabalhando a sua sexualidade no teu corpo. Agora, se você percebe que você é muito travada, aí bem provável que você também precisa de uma ajuda de um profissional. Né? Talvez um psicólogo que trabalha essas questões da sexualidade vai te ajudar a destravar.
né? Então, se você tá travada, você vai ter dificuldades, com certeza, de estar no ato sexual com um parceiro. Uma parceira, se você tem um monte de tabu, se você tem medo, se você tem vergonha do teu corpo. Eu já ouvi histórias de pessoas que só conseguiam estar com o parceiro ou com a parceira com a luz totalmente acesa. Então, tenho medo do claro, então vamos começar a colocar uma vela, meia luz, até eu conseguir acender a luz, até eu poder ver o meu corpo. Né? Trabalha essa questão da consciência corporal. Veja o teu corpo no espelho. Geralmente, eu vou dar dicas, vou olhar pensando nas mulheres, tá? Não briguem comigo. Você pode colocar um vestido mais apertadinho que contorna o corpo e ficar se olhando no espelho, andando pela casa. Você pode fazer isso de lingerie, você pode fazer isso nua. Se você mora com um parceiro, você pode fazer isso também. Observar o corpo do outro, observar o seu. Quanto mais você gerar intimidade com o teu corpo, mais solta você vai estar na hora da relação. Né? Os homens podem andar de cueca, andar nu, ou com uma roupa que eles se sintam mais à vontade. É importante que você tenha essa percepção corporal, que você se veja e que você consiga se despir na frente do outro sem muito pudor, sem muita vergonha. Quanto mais você conseguir entrar em contato com você, melhor você vai estar na relação com o outro. Então, veja aí. Leia um pouquinho, não estou dizendo que você tem que ser doutoranda em sexo, não é isso, mas leia um pouquinho o que fazer, como fazer, o que as pessoas gostam, né? O que você gosta, leia um pouquinho sobre isso. Se você vê que você tem muitas questões, aí você precisa buscar ajuda com a psicologia, fazendo psicoterapia para poder te ajudar. Espero ter respondido aí a tua pergunta. Tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Gente, não é só as mulheres que são travadas, não. Muitos homens também são. Eu tava lendo alguns relatos, muitas vezes os homens eles têm traumas, às vezes os pais levaram eles pro puteiro, às vezes os pais falam que é coisa de macho. Tem muito essa coisa das crenças que a gente escuta, das coisas que a gente escuta na nossa infância e a gente acredita. E aí, a gente leva isso pra nossa vida. Então, não é só mulher que é travada, não. Tem muito homem que não sabe fazer sexo. E até por isso, as mulheres acabam não gostando tanto, porque elas não sentem prazer, elas fingem, que eu acho isso um absurdo. Fingir o orgasmo, fingir o prazer, fingir que tá gostando, porque você dá a falsa ideia pro outro de que tá bom, que tá 100%. E aí, em time que tá ganhando, a gente não mexe. Se você passa pro outro que tá tudo bem, que você tá gostando e você não está, ele não vai buscar melhorar. Ele não vai buscar se desenvolver. Então, não é só mulheres que são travadas, não. Tem muito homem que também é travado nas questões sexuais. E aí, bora conversar com o parceiro, né? Não tem outra alternativa. Mais alguma pergunta? E aí eu vou repassar aqui para vocês. Essa é a caixinha de perguntas. Vamos falar de sexo. O outro, eu acho que é conversa entre o casal, eu não lembro. Ficou lá no consultório. Quando eu for lá, eu vou buscar para deixar aqui. E a dica de leitura é o Kama Sutra, gente. Vale a pena ler. Kama Sutra, não só pelas posições, mas é importante a gente ler para estimular o nosso cérebro, para estimular a nossa imaginação a entrar em contato com sexo. Porque não é só o corpo. Porque o que adianta a gente ter um corpo desenvolvido, mas o mental não? O que acontece com o corpo? Quando você manda o corpo fazer determinadas ações e o mental ele não está bem desenvolvido, o corpo acaba não conseguindo executar. Essa é a percepção que eu tenho. Né? Quando você vai fazer uma aula de dança e às vezes tem que fazer um movimento mais específico, se você não entende esse movimento, o corpo não consegue executar. E aí é o momento que a gente percebe assim, esse corpo não é meu, porque eu tô mandando ele fazer, ele não faz. Isso com dança, imagine com sexo. Vocês já pararam para pensar nisso, né? Como é interessante, a gente precisa ter o nosso autoconhecimento corporal. Tenho a sensação, deixa eu ver aqui. Tenho a sensação que meu ex também tinha algum trauma. Ele falava que travava por causa de mim. Isso é verdade ou ele tinha alguma trava? Bom, o que é importante? Nunca você pegar a responsabilidade do outro para você. Muitas vezes um joga a culpa
de estar ruim o relacionamento, de estar ruim a vida sexual no outro. É importante que ambos conversem sobre isso. Mas, quando ambos têm dificuldades, com certeza não vai ser uma relação tranquila, não vai ser uma relação saudável para o casal. Então, é muito complicado quando você sabe que você tem dificuldades e o outro joga essa responsabilidade 100% em você. Eu fiz essa pergunta recentemente no Facebook, é mais ou menos assim, quando acho que é quando a parceira não gosta de sexo, de quem que é o problema? Eu fiz essa pergunta porque eu ouvi muitas reclamações de homens dizendo que o problema é da mulher. O problema é do casal. A dificuldade é do casal. Se eu entendo que o outro tem um problema e eu não ajudo esse outro a resolver essa dificuldade, o problema também é meu, não é do outro sozinho, exclusivo, né? Então é importante a gente não pegar a responsabilidade de algo que é em dupla, individual. E aí, se você percebe que você tem travas, é importante você ir resolver isso. Uma vida sexual satisfatória também é ter qualidade de vida. Então, se você tem N coisas boas na sua vida, mas você não tem uma vida sexual satisfatória, a sua qualidade de vida vai ficar meio que capenga. Vai ter problemas também. Gente, eu quero agradecer vocês, aqui já tá dando tempo da live. Eu quero agradecer vocês pelo carinho, por me ouvir, por quererem estudar, por querer saber mais sobre questões de sexo e sexualidade e por querer melhorar o relacionamento. Eu espero que essas dicas que eu dei hoje, elas sejam aí, como que eu posso dizer, uma pitadinha a mais de conhecimento para que vocês possam melhorar a vida do casal, né? A vida sexual do casal. E que vocês possam destravar. Porque ter uma vida sexual satisfatória, gente, não tem preço. É muito bom e é possível. O sexo, ele não precisa ser meia boca, ele não precisa ser por obrigação, ele não precisa ser só para agradar o outro. Ambos podem desfrutar destes momentos de prazer e desses momentos gostosos. E ambos podem sentir prazer e desfrutar disso. Não precisa ser uma via de mão única, né? Eu estou aqui como um objeto de prazer para o outro, mas eu nunca sinto. É isso. Muito obrigada. Beijocas e tchau.